Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Olha que legal, chegando uma super galera aqui. Vou só colocar uma artezinha aqui pra gente. Por favor, pessoal, depois me orientem aí. É, Se o som tá legal pra vocês, se estão me ouvindo bem. Sim, não, só mandar um simzinho, alguma coisa aí, só pra gente ir testando. Talvez aqui um pouquinho. Opa, obrigado, Jack, valeu. Obrigado, o povo aí mandando. Perfeito, obrigado pelo carinho. Cara, chegando uma galera. Que legal, que bom, que bom. Obrigado, Alessandro, obrigado, valeu. Vamos lá. A gente. Hoje a gente vai conversar com a Andréa de Paiva. A Andréa é uma arquiteta, uma pessoa que eu já admirava o trabalho dela, mas tive a oportunidade de conhecê-la relativamente há pouco tempo. Participei de um encontro com ela. Ela promove cursos na FAAP, em São Paulo. Tive a oportunidade de conhecê-la, mais uma super turma de profissionais lá, foi uma troca incrível. A Andrea, ela encabeça esse grupo de profissionais pioneiros no Brasil em falar de neuroarquitetura. Ela se dedica muito a esse estudo e ela tem uma formação incrível, já tem formações no exterior, ela vai se apresentar mais adequadamente. Mas a Andrea, ela é consultora da Fundação Getúlio Vargas, ela é professora e também coordena esses cursos na área de neurociência aplicada à arquitetura na FAAP. Ela também é um pouco da área do neurobusiness, ela faz uma integração ali bem interessante também. E aí tivemos a oportunidade desse encontro, estabelecemos um link maior. Gentilmente, ela aceitou o convite de participar aqui conosco. A Andréia, a gente pode encontrá-la no Instagram pelo perfil @neuro_au. E ela está com um canal no YouTube agora também, vai fazer bastante disseminação de conhecimento. Então a gente tem muito a aprender com ela, é sempre uma troca muito, muito saudável. E eu fico muito feliz com a participação dela aqui hoje. Tenho certeza que todos vocês também vão se beneficiar muito de uma grande expertise e uma pessoa extremamente acessível, uma pessoa que é gostoso de conversar com ela, de grandes trocas. Aproveito também para mandar um abração para as pessoas que participaram também desse encontro lá em São Paulo. Tinham pessoas mais próximas a mim, o Oliveira Júnior, a Thalita Zavascki, o Rogério Gaspar, mas tive a oportunidade de conhecer muitos colegas, muitos profissionais lá, e cada um trazendo o seu abarcado de conhecimentos, e a Andrea levando esse time todo aí, dando nortes, leme, enfim. Foi uma experiência realmente muito saudável, muito enriquecedora. Tenho certeza que marcou a todos lá. Eu vou. Oh, oi, Tatiane, saudade também, que legal. Eu vou tentar localizar a Andréia aqui, como eu comentei para vocês, o perfil dela, para vocês acompanharem por lá o trabalho dela também. Neuro underline A1. Vamos achar a Andréia aqui. Vamos ver se a Andréia entra aqui conosco. E vocês vão ter o prazer de. Tá aí, tava falando dessa super profissional. Tudo bem, Andréia? Oi, Lori, tudo bem e você? Tudo bem, boa noite. Espero que esteja tudo bem aí com você. Inicialmente, agradecer muito o aceite do convite para a gente ter esse bate-papo aqui sobre neurociência aplicada à arquitetura, sobre emoção, sobre decisão. Estava de uma forma assim muito simplificada, falando um pouquinho da sua trajetória. Estava comentando, não sei se você já estava conosco aí, né, em seguidinho que eu entrei, que você encabeça esse time de profissionais aí que são pioneiros em neuroarquitetura no Brasil. Tem grandes conhecimentos assim vindos de formações fora do país também. Estava comentando um pouquinho do nosso encontro lá na FAAP, que você Uhum. coordena os grupos de encontro e de estudos na área de neurociência aplicada à arquitetura, enfim. Mas aí eu vou mais uma vez agradecer a você o aceite do convite. Vou pedir para que você se apresente um pouquinho para a galera. Já falei do @neuro_au, do seu novo canal no YouTube também, que vai vir muita coisa boa. Quer dizer, já tem coisas boas, né? Agora vão vir mais aí. Uhum. Então, enfim.
Mas aí eu vou deixar você fazer essa apresentação inicial aí, que você melhor do que ninguém pode fazer. Ah, legal. Bom, primeiro eu queria também agradecer o convite. Estou super feliz de estar aqui conversando com você. Legal ver sua carinha de novo, ver um monte dos meus ex-alunos aparecendo aqui também, entrando na conversa. O Takeda falando aqui que eu sou fera, um super parceiro também. Que bárbaro. E, bom, você já fez uma super apresentação de mim, não vou dedicar tanto tempo a isso, senão a gente conversa pouco, mas assim, eu trabalho já há 7 anos com neuroarquitetura, fiz o meu mestrado em Londres sobre esse tema e, e tenho prestado consultorias e dado aula. Vocês estão ouvindo o apito? Você está ouvindo um apito? Porque eu tô, não sei se é um. Não, Não? eu Então, mas não, só eu que. não. Tá, é que tá dando acho que uma Eu não estou microfonia. ouvindo. Tá. Você me ouve bem? Sim, sim, tô te ouvindo bem, só que eu tava ouvindo um apito, espero que as pessoas, se vocês estiverem ouvindo um apito, me avisem que eu tento mudar o celular de lugar, eu tô ouvindo. Mas é isso, eu trabalho com neuroarquitetura, é uma grande paixão, adoro difundir conhecimento sobre isso e conversar com as pessoas, então por isso estou super feliz de estar aqui conversando com você. E estou empolgada para a gente começar a nossa discussão aí sobre neuroarquitetura, emoção e decisão. Perfeito, vamos lá então. Bom, então inicialmente quero deixar aberto aqui a todos que durante o nosso papo, se surgirem dúvidas, fiquem à vontade para mandar os comentários, mandar perguntas, questionamentos. E caso aconteça, o que é muito comum, principalmente da minha parte, não posso falar pela Andréia, mas é muito comum me empolgar e começar a falar e tento sempre falar olhando para a câmera para ter pelo menos a sensação de que nós estamos nos enxergando. Às vezes acaba passando algo que a gente não lê a tempo. Se isso acontecer, fique muito à vontade para entrar lá no meu perfil, pode mandar as perguntas no direct, não tem problema nenhum. Tenho certeza que da parte da Andrea também. Só entrar lá no @neuro_au, com o maior prazer, com toda a suscetibilidade que ela sempre tem, com certeza vai dar retorno a vocês. Então, só para ficar claro. André, muito bem, vamos lá. A gente está em um time que passa por grandes desafios, porque você nem tanto, mas eu que tenho a idade um pouquinho a mais que você, a gente vem de uma época onde encontrarmos informação era um cavar minas, né? Nós somos Uhum. daquela época assim que para conhecer um pouco disso, a gente teve que ir no mundo da medicina, no mundo da biologia, fazer traduções para o mundo da arquitetura, estudar psicologia, querendo ou não, muita coisa da neurociência também foi muito validado pela própria psiquiatria também, porque o lance dos comportamentos, enfim. Então a gente é dessa geração que precisou mergulhar muito em muita coisa e hoje a gente poder trazer isso de uma forma mais facilitadora, digamos assim, para as pessoas que estão entrando nesse universo. Quando você descobriu que a neurociência podia entrar no mundo da arquitetura na sua vida, como que foi esse seu calgar de conhecimentos atrás disso? Olha, foi bastante inusitado, porque eu descobri, assim, eu trabalho na FGV, eu sou consultora e eu tenho um curso de neurobusiness junto com o Robson Gonçalves, que a gente coordena e criou na FGV, é um curso mais longo do que o curso de neuroarquitetura da FAP. E eu comecei na GV lá atrás, eu era só monitor, eu assisti, eu estava fazendo, tentava me formando ainda, eu assistia as aulas lá e eu assisti uma aula sobre neuromarketing. Aí já fiquei pensando, nossa, será que isso existe alguma conexão com a arquitetura? Tentei ir atrás de material, não achei muita coisa. Mas nesse meio tempo, o Robson Gonçalves, que é esse meu parceiro na FGV, ele foi chamado para dar uma palestra sobre neuroarquitetura, só que ele é economista. E aí ele me convidou para dar a palestra com ele. No final de contas, a palestra não aconteceu, mas eu comecei a fazer uma super pesquisa sobre o tema. Estava preparando o meu mestrado para ir para Londres. E aí com o material que eu pesquisei, a gente escreveu o livro Triuno, Neurobusiness e Qualidade de Vida. E que tem lá um capítulo sobre neuroarquitetura, mas a gente fala de neurobusiness em geral. Cada capítulo é uma aplicação de neurociência a uma área. E aí fui fazer o meu mestrado, e aí é um bichinho que te pica, assim, não sei se alguém aqui que está participando, a gente está começando, mas eu aviso que é um negócio, assim, que contagia, vicia, é apaixonante. Então, eu comecei ali, no curso de neurobusiness, eu me envolvo com outras aplicações da neurociência, então eu não falo só de neuroarquitetura, mas eu falo de neurociência e o processo de comunicação, neurociência e o cérebro criativo, converso muito com o Robson sobre neurociência e economia, economia comportamental, tem muitas, muitas influências aí, mas foi assim que eu comecei e desde lá não parei mais. Viciei. E além de ser, exatamente, quer dizer, além de ser o bichinho que pica, ele vicia, né? Porque você Sim, acaba não largando.
E uma das coisas que a gente teve a oportunidade de conversar no encontro ao vivo que nós tivemos em São Paulo é justamente isso. Quanto mais, eu não sei se é o que encanta ou o que instiga, porque quanto mais a gente pesquisa, mais a gente sabe que tem um outro universo paralelo, conversa, mas é paralelo e que a gente percebe que está só engatinhando, né? A gente tem que ir muito atrás disso. Uma das coisas que eu sempre comento, e a gente conversava também, que quando a gente fala de, ou percebe, né, como nós, arquitetos, que estão falando sobre isso, uma das coisas que a gente sempre evidencia, e eu achei fantástico, foi acho que o primeiro link de empatia que surgiu naquele nosso encontro, quando você abre a fala dizendo, olha, eu não sou um neurocientista, eu sou uma arquiteta que busca informações da neurociência para aplicar na arquitetura. E isso é uma fala assim que é uma bandeira, na verdade, que todos nós que estamos dentro desse universo sempre enfatizamos, porque é muito comum, às vezes, termos perguntas que têm a ver com a neurociência pura, né? Ela é fisicamente pura. Ah, mas e se acontecer de tal hormônio, não vou citar nomes aqui para a gente não entrar nisso, mas se acontecer de tal hormônio desencadear tal reação? Não, calma, não sou neurocientista, vamos dar uma base para isso, posso indicar nomes, né? A gente sempre até acaba aqui no Brasil tendo uma grande referência que é a Carla Tiepo, e aí a gente tem muito material dela Sim. para ir nessa linha, mas isso é uma bandeira que a gente acaba colocando muito bem. E nesse mundo da neuroarquitetura sempre surgem muitas perguntas, e até aqui nas lives isso tem acontecido bastante, também recebo muito em direct, em e-mail, enfim, que é assim, dá dicas. Bom, aí a gente entra num universo assim que é muito difícil da gente chegar nisso, e aí acho que a gente vai começar agora a falar de emoção, de decisão, e como você bem disse, nessas outras áreas que você citou da neuroaplicada, como business, o marketing, enfim, de igual forma não existe, é assim que se faz. É uma linha de raciocínio dentro de um grande invólucro de conhecimento, mas o legal é que isso está sendo desmistificado. Né? A gente está tirando camadas que eram muito protetoras disso e que assustavam, e a gente consegue chegar a algumas traduções nesse sentido. Quando a gente começa a buscar esse movimento, e aí eu tenho por metodologia ir entrando aos pouquinhos no diálogo da neuroarquitetura em si. Quando a gente pega isso no neurobusiness, por exemplo, que é algo que também é do seu chão, que é do seu terreno fértil, a gente percebe que lá, antes de ter chego na arquitetura, já se estudava muito o comportamento, o que impacta as pessoas para gerar um outro nível. Eu sempre comento também que a gente tem três grandes campos, né? O campo da emoção, o campo cognitivo e o campo comportamental, e esse link que chega em alguma coisa. Lá no neurobusiness, por enquanto, né? Essa questão do neuromarketing. Amanhã a gente vai ter uma live com a Miriam Runge só sobre neurobusiness e só sobre neuromarketing. Ah, que sucesso com ela, sim. Como sim, Conheço. perfeito. Então, participe conosco amanhã também. Tentarei. Ela não está aqui conosco, ela mandou um WhatsApp mais cedo se desculpando, que não, porque ela também é sua fã, e ela pediu para mandar um abraço para você, a Miriam Ruge, e aí ela assim, eu sou fã do trabalho dela, pena não vou poder assistir porque ela está num atendimento online, vai tentar pegar aqui, senão a gravação depois. E aí amanhã o papo é com ela. Então ela queria até fazer uma Muito bom. interação aqui. Vou tentar assistir, estou empolgada para isso. Obrigado, obrigado. E lá no neurobusiness, a área faz com que você tenha que estudar muito a parte comportamental, né? Fala um pouquinho disso assim para a gente poder ir trazendo para a arquitetura aos poucos. Tá. Na verdade, assim, o que eu percebo da neuroarquitetura e de todas as aplicações de neurociência é muita interdisciplinaridade. Você mistura muitas coisas, até porque o cérebro é muito complexo e a neurociência ainda não atingiu o seu limite. A gente ainda sabe pouquíssimo sobre o cérebro. Então, assim, quanto mais a gente conseguir se cercar de conhecimento, juntar forças com profissionais de outras áreas, mais a gente aprende. Então, quando a gente olha para o neurobusiness, por exemplo, se a gente olhar para a parte de economia especificamente, né, que é a economia comportamental ou neuroeconomia, como também algumas pessoas chamam, né, que é uma outra linha, já ganhou 2 prêmios Nobel, um em 2002 com Daniel Kahneman, autor do Rápido e Devagar, das Formas de Pensar,
exatamente falando sobre sistemas de pensamento e já começando a mostrar, né, indo contra o que a economia tradicional falava, de que somos super racionais, temos controle de tudo, a gente sempre visa o lucro. Ele já foi na linha contrária, falando, não, peraí, instintos, emoções, impulsos têm uma boa parcela aí de influência na nossa tomada de decisão. Em 2017, também o Prêmio Nobel de Economia foi para o Richard Taylor, que também comentou sobre esses pequenos empurrõezinhos que a gente chama de nudge, né? De transformar comportamento através de alguns detalhes que a gente coloca, seja na nossa forma de se comunicar, seja no espaço. Então, olhando para a economia comportamental, acho que antes de mais nada, antes de qualquer outra área, você aprende muito, porque eles já estavam olhando, analisando há muito tempo esses processos de tomada de decisão, e aí a economia comportamental vem mostrando como isso é mais intuitivo, impulsivo, afetivo do que tão racional e consciente como a gente pensa. E aí você aprende muito, porque você não lê coisas diretamente sobre a arquitetura, mas aprendendo sobre esses sistemas de pensamento, sobre impulsos, instintos e tomada de decisão, a gente consegue fazer uma ponte para a arquitetura. A mesma coisa acontece se você lê sobre neuroliderança ou sobre neuromarketing, né? Quando se fala de arquitetura comercial, ler neuromarketing o melhor caminho, assim, para você descobrir alguns truques, algumas coisas que já estavam sendo estudadas antes da neuroarquitetura, porque essas áreas surgiram. A neuroarquitetura é muito recente, né? Com esse nome, pelo menos, existia, já se falava da arquitetura cognitiva, psicologia ambiental, psicologia da arquitetura, mas esse nome neuroarquitetura, ele é bastante recente. E aí esses estudos de neuromarketing já olhavam bem para esse caráter, essa característica da neurociência aplicada, e a gente consegue tirar muita coisa de todas essas outras áreas aí de conhecimento. Vou pegar minha água aqui. E aí, isso valida o que eu estava comentando com você antes, que nós somos de uma época que a gente tinha que cavar as informações, né? Então, por exemplo, voltando ao Kahneman, né? Você acaba tendo que estudar um autor lá de economia para entender sistemas que possam ser traduzidos para cá. Eu digo que eu, você e esses colegas que a gente tem mencionado os nomes aqui, a gente é de uma geração que a gente teve que mergulhar muito, né? Na questão do livro que eu comentava com você, né, sobre a formatação do livro, as pessoas que estão envolvidas nele, quando pegam a sessão de bibliografia, que são quase 10 páginas só de bibliografia, Sim. lá tem Nietzsche, lá tem artigos da área da biologia, mas por que isso? Não, porque se não for assim, você não entende e não consegue traduzir para as pessoas. Eu acho que uma das coisas que a gente está fazendo de uma forma interessante, eu realmente acredito que você, eu, essas pessoas que a gente está conversando aqui, a Miriam, o Gaspar, o Oliveira, outros profissionais que estão bem envolvidos nesse mundo neuro, acho que a gente está fazendo uma grande transposição. Pegar isso e conseguir levar. Isso aparece muito no seu curso, na sua fala, na sua postura, assim, quando você traz os conhecimentos, dá para ver assim que você mergulhou num monte de coisas e diz assim, gente, isso é assim, né? Então Sim, parece tão simples, né? Mas na verdade você teve que quebrar a cabeça lendo artigos neurocientíficos em inglês. Legal você falar isso, você falar, né, da gente ter que cavar informação, porque por ser uma área muito nova, a gente não tem ainda o conteúdo muito mastigado. E é um grande desafio, inclusive, nas 2 vezes que eu estive na conferência da ANFAB anual apresentando o meu trabalho, que inclusive a desse ano vai ser virtual por conta de todo esse cenário. Eles acabaram de avisaram ontem. Mas nos 2 últimos anos que teve a conferência, eu estive lá, assim, uma grande discussão que eles provocavam nos arquitetos e nos neurocientistas era essa dificuldade de comunicação. Porque a gente tem a gente como arquitetos, né? A gente tem um jeito de pensar, de organizar o pensamento e a gente tem objetivos diferentes quando a gente olha para a neuroarquitetura, o que a gente quer tirar dela para colocar nos nossos edifícios, na nossa prática, é um pouco diferente do que o neurocientista está querendo descobrir quando ele faz um estudo. Então, juntar esses 2 universos e conseguir criar uma linguagem em comum, assim, é realmente muito, muito desafiador. Para eles, neurocientistas, e para nós. E para nós. E mais ainda para quem chega até nós, né? Porque você, assim como acontece comigo, com outros colegas aqui,
nós sempre somos questionados assim, tá, mas como que você faz? Como que você coloca? E é um processo para fazer isso, né? Nesse nosso tema de hoje, que a gente vai falar um pouco dessa tomada de decisão, ou seja, como que a emoção nos leva a isso. A gente acabou de falar de Kahneman, né, que a gente tem lá o processo rápido, o processo lento, até para que as pessoas entendam, né, ele, de uma forma muito simplificada, ele traz as condicionantes de que nós temos duas linhas de raciocínio, uma muito imediatista, muito tomada em cima de emoção, e outra que você pondera mais, você entra para um sistema mais lento, enfim, de uma forma rasa, superficial seria isso. E a gente percebe que no nosso dia a dia tudo vai dessa forma. É por isso que é comum, às vezes, a gente, sei lá, num efervescer sanguíneo, a gente diz algo que se arrepende depois, ou toda essa Uhum. questão no sistema. Como que você enxerga isso, essa chegada desse conhecimento para esse processo que a gente vai conversar hoje, que é esses envolvimentos a uma chegada de tomada de decisão? E, claro, isso dentro do universo da arquitetura, né? A gente poder começar a entrar no neuro. Bom, é uma coisa que eu percebo, assim, dando as aulas, conversando com as pessoas, até o pessoal que chega até mim por conta do site, do Instagram e tal, a gente ainda é muito treinado para acreditar que nós somos racionais. Nós somos, assim, as nossas escolas, do vestibular, na faculdade, a gente é muito treinado para ter um controle racional e para acreditar nisso. E aí acho muito interessante quando vem esses estudos, né, desde economia comportamental até quando a gente passa a olhar mais especificamente para emoção, como a gente acredita em algo e a gente se engana. E os estudos em neurociência em vários campos dentro da neurociência mostram como esse se enganar, ele acontece e ele é muito comum, assim. O nosso cérebro nos conta histórias, né, o que a gente acessa de informação consciente é muito pouco. Então assim, é muito interessante reparar mesmo em como a gente acredita em algo e, na verdade, as influências abaixo do nível da consciência, elas são muito maiores. E quando a gente começa a estudar e olhar para esses estudos que medem diferenças de comportamento, ou mesmo que você não transforme o seu comportamento, mas diferenças fisiológicas que acontecem, né, coisas que se transformam no seu organismo, a gente começa a ver que nem tudo é tão perceptível, a gente não está com controle de todas as situações assim. Vou tentar mudar de posição aqui porque eu continuo ouvindo um apito, mas pode ir falando comigo, eu vou só me... Você quer que eu mexa no meu volume? Será que pode ser o meu volume? Não, não, é quando eu tô falando. Eu acho que é aqui na minha casa mesmo. Vou mudar aqui. Às vezes você pode estar próximo a algum computador e aí pode dar interferência, talvez possa ser isso. Eu saí daquele canto e vim pra cá pra ver se melhor. Tá, não está perfeito. Ok. André, vamos lá, vamos começar a investigar um pouquinho mais o nosso tema e a sua visão diante disso. Dentro desses estudos que estou falando, tá? A sua biofilia lá atrás está fantástica. Sim, é o canto favorito da casa. Que bárbaro. Inclusive, a gente já teve aqui também uma discussão sobre design biofílico, a importância disso aqui para a neuro, enfim. Nessa sua trajetória, nesse seu percorrer assim dentro da neurociência, estudada, né, para poder trazer para a arquitetura, e em cima disso que a gente está se dispondo a conversar hoje aqui, aonde que você percebe assim, não necessariamente nos estudos, mas principalmente na sua percepção, onde você percebe uma ruptura assim do tipo, cara, agora estou começando a entender. Por que eu estou perguntando isso para você? Porque quando as pessoas estão nos assistindo, tem-se a ideia de que assim, ele sabe ou ela sabe, né? Ou quem quer que esteja falando sabe. Mas para nós também foi um processo de descoberta, né? De a gente perceber assim, cara, agora eu comecei, né? Putz, é isso que está acontecendo. Nesse seu percorrido, assim, que fator que você identificou a nível de conhecimento, de estudo, que você dissesse ou percebesse, agora entendi como que é e sei para onde eu vou? Que pergunta interessante. Na verdade, eu não sei se com a maioria das pessoas é assim, mas eu tive um processo no começo, assim como a maioria dos alunos que chegam para mim querem respostas mais prontas, eles acham que vai ser mais simples, do tipo, faz um pé direito mais alto, as pessoas ficam mais criativas, um pé direito mais baixo, você fica mais concentrado. Aí você usa essa estratégia para todos os projetos. Quero criatividade, levanto, quero concentração abaixo, só isso.
algo assim simples. Eu me empolgava quando eu via uma resposta assim, eu falava, nossa, isso quando eu falar isso na minha aula, na minha palestra, no meu livro, é isso que vai ser a solução do mundo. Então eu comecei indo dessas respostas que eu buscava, e aí, conforme eu fui me empolgando e me aprofundando, e vendo as pessoas tendo visões críticas, né, de alguns elementos que, quando você não é neurocientista e vai falar do cérebro, você entende o cérebro como algo muito mais simples do que ele é. E aí eu fui desconstruindo tudo que eu construí. Então, assim, primeiro eu montei um banco de dados, assim, de respostas do tipo, usa biofilia para tal comportamento, usa tal cor para outro comportamento. Eu montei, assim, uma lista. E aí eu fui me aprofundando mais nos estudos do cérebro e eu fui me questionando e desconstruindo essa minha própria lista e falando, peraí, não é assim tão simples. Não, qualquer um que pegar essa sua lista da sua mão, vai lá e vai falar, nossa, agora faço neuroarquitetura, faço os projetos iguais os da Andrea e qualquer pessoa que tire essa lista da mão dessa outra pessoa e todo mundo vai fazer igual. E a proposta não é essa. Então, assim, não teve um momento exato de uma grande mudança assim, mas quanto mais você lê textos de neurocientistas, então, por exemplo, agora eu li recentemente, eu reli um livro do Nicolelis, que chama Muito Além do Nosso Eu. E é muito legal, ele é neurocientista brasileiro, incrível, e ele escreve de uma forma bastante simples, e ele vai, assim, ele é muito crítico e questionador. Você percebe que mesmo alguém que é da neurociência, como eles questionam, né? E como eles não estão satisfeitos com as respostas, e muitas coisas que em neurociência são teorias que são quase, não são comprovadas, mas toda a comunidade, né, a sociedade científica defende, às vezes você vai lá e depois de uns anos você vê que aquilo foi aquilo foi por água abaixo, assim, não tá mais valendo aquela teoria. Então, antes eu acreditava em verdades absolutas. Eu vi o que um neurocientista falava e eu achava, nossa, esse cara tem muitas respostas. Mas hoje eu vejo que, na verdade, eles estão em busca de respostas assim como nós. Então, um livro que me ajudou muito, e aí entrando até no tema de emoção, que é o tema que a gente vai falar hoje, e eu adoro ler qualquer material dele, é o livro O Erro de Descartes, do Antônio Damasio. E ele começa a falar sobre emoção e questionar o que é. Inclusive, dentro da neurociência, se você olhar outros neurocientistas, e aí por isso eu sempre aponto que eu uso a linha, eu sigo a linha do Damasio, que é um neurocientista português. Mas, assim, dentro da neurociência, o debate sobre o que é emoção, quantas emoções existem, ainda existe um debate. Eles mesmos não têm respostas concretas, mas você pegar esses autores que questionam e que eles não te dão as respostas, mas eles fazem perguntas e a pergunta mira na direção certa, mesmo que você não tenha a resposta, acho que isso é muito mais intrigante, é fascinante e é o caminho que aponta, assim, acho que a direção que eu gosto de seguir. Bárbaro. E geralmente é isso, né? A gente desperta quando alguém nos faz pensar, ao invés de nos dar a resposta, Sim, né? E isso é sim. que é o bárbaro, né? Por isso que a gente bate tanto nisso que não tem faça assim. É um processo que vai levar você a entender como fazer naquele caso. Muito provavelmente não será válido para outro, né? Então é todo um processo em cima disso. Nessa sua descoberta, André, esse nosso lance que a gente vai conversar agora sobre a emoção, né? A emoção influenciando nisso. O que que você sempre coloca assim como um marcante nesse tema? Vamos entrar agora especificamente aí na emoção, na tomada de decisão, enfim. Como que nos seus estudos, nas suas pesquisas, como que foi essa crescente e como que é esse cenário para você da emoção chegando na tomada de decisão? Eu acho que Bem um livre, tá, André? elemento. Bem livre. Sim, não, tô aqui viajando também. Não, um elemento assim que juntou várias áreas, porque eu tenho uma formação em teatro também. E aí por isso eu também dou aula de neurociência e soft skills, comunicação, etc. E aí uma hora que juntou esses universos todos, a arquitetura, a neurociência e a comunicação e o teatro, foi lendo esse livro que eu recomendei, que chamou O Erro de Descartes. Quando ele fala, o erro de Descartes é que ele aponta, né? A teoria do Descartes é que existe um dualismo aí, mente e corpo, coisas completas. Ele separava totalmente. E o erro que ele aponta é que, na verdade,
cérebro e corpo estão totalmente conectados. Tem até uma imagem que eu mostro na minha aula, não sei se você lembra, mas do cérebro, os nervos descendo pelo corpo inteiro. Então, assim, quando a gente pensa em cérebro, a gente pensa naquela coisa fechada no crânio, mas se você olhar os nossos nervos, eles saem do cérebro e conectam até a todas as extremidades do corpo. Então, entender como o corpo influencia a nossa mente e como a mente influencia o corpo, acho que isso foi o ponto-chave. Porque quando a gente está projetando a arquitetura, seja uma cidade, que é uma outra escala, um edifício ou só um ambiente, a gente está o tempo todo, de alguma forma, induzindo posturas, digamos assim, um ambiente mais amplo, que faz com que as pessoas cresçam na sua postura, ou que estimule as pessoas a andarem mais, ou o móvel que você escolhe, né, para fazer a pessoa trabalhar num assento mais duro ou mais mole, que ela senta mais para trás e caída, ou mais ereta, ou a altura da mesa, trabalhar de pé, trabalhar sentado. Todos esses elementos transformam o nosso corpo. E hoje em dia, sabendo que emoção ela acontece no corpo, que esse é o ponto-chave desse livro do Damásio, ele mostra que assim, as emoções são geradas no cérebro, mas elas acontecem no nosso corpo, né? Então, perna bamba, borboleta no estômago, ai, minha mão tá trêmula, ai, fiquei com raiva, senti um calor no pescoço. Tudo isso são as emoções se manifestando na gente. E conforme a gente transforma o nosso corpo, a gente também transforma a nossa mente. Então, seja na hora de se comunicar, né, quando você vai ter que falar em público, então aí por isso junta esse elemento teatral da comunicação, como você usa o seu corpo, não só ajuda a passar uma mensagem para o outro, como passa uma mensagem para você também se sentir mais confiante falando, ou de repente você fica ali todo acanhado porque você quer se enfiar num buraco que eu devo falar em público, aí que você se acanha, porque seu corpo adota essa postura. E se você se forçar a adotar uma postura de poder, você transforma aí a sua percepção, a sua sensação, e não é algo só de. Não é alguma coisa só mental, é algo físico, muda a química do seu organismo por conta do corpo. E aí você junta isso com a arquitetura, e como a arquitetura transforma o corpo, e como a arquitetura então tem poder de transformar como você percebe as coisas, e como você se comporta, e como você decide. Esse para mim é o ponto chave que falou, nossa, emoção é um assunto relevante dentro da neuroarquitetura, que já é fascinante. O tema emoção em si é importante porque envolve muitos outros elementos que tem tudo a ver com a nossa relação com o espaço. Você sabe que para a formatação do livro, o primeiro capítulo tem uma participação muito, muito intensa da Carla Tiepo, que é uma das maiores neurocientistas que a gente tem hoje no país, e também do Joey Vader, que também é outro grande neurocientista que a gente tem aqui no Brasil. Numa entrevista que eu estava fazendo com a Carla para o livro, ela foi muito enfática numa frase que eu não consigo esquecer a imagem de ela falando isso. Ela de uma forma muito tranquila, mas muito concisa, ela diz assim: emoção é comportamento. Que é o que você acabou de dizer, né? Você foi imbuído por uma emoção, o seu corpo automaticamente responde a ela de uma forma positiva, negativa, intermediária, fuga, avanço, enfim. E essa é uma questão que começa a trazer essa questão da emoção virando comportamento através da arquitetura, né? Que é um dos nossos métiers aqui. O espaço ele é transformador, a gente sabe disso, né? Existem alguns subterfúgios que, de uma forma geral, de uma forma empírica, já se utilizava, vamos fazer para dar certo, repete, enfim, como você falou das questões de pé direito e tal, e tudo isso acaba entrando no nosso campo emocional, e através dele a gente aciona o cognitivo, e do cognitivo a gente vai para o comportamento e não tem mais volta, né? Depois que a gente adotou o comportamento, foi embora. Como que você vê, André, essa relação assim, ambiente, emoção, comportamento? Como que você enxerga esse link e disso que a gente está pressuposto a conversar hoje, como que disso você julga que se desenrola o pós-comportamento? Ou seja, depois que eu adotei o comportamento, como que a gente trabalha com isso? Certo. Sinto falta da lousa agora para desenhar. Arquiteto, né? Você só precisa estar na tela aqui.
eu vejo esse caminho, assim, você perceber o espaço, ele te transforma emocionalmente, a gente sabe, obviamente, não precisa entender de neuroarquitetura como o ambiente construído, não só o ambiente, assim, o ambiente social também, mas focando especificamente no ambiente físico, não construído, mas físico. O ambiente físico tem esse poder de impactar nas nossas emoções, de forma bastante potente, assim, você, sei lá, você tá viajando, entrar numa Sagrada Família do Gaudí, visitar um estádio para quem é fanático por futebol, você visitar um campo de concentração, enfim, andar na avenida principal do lugar, a Torre Eiffel, enfim, vários elementos aí, e não precisa ser só elementos de viagem e distantes do nosso dia a dia, né? Mas a gente sabe como o espaço pode nos impactar emocionalmente. E aí o que acontece? Quando o espaço nos impacta, a tendência é que se você muda o seu estado emocional, do tipo você estava para um estado mais, vamos supor um estado mais neutro, e aí você fica, sei lá, você tem um ó, ou fica com medo do lugar, de repente medo de altura, ou se sente desconfortável por conta de alguma memória, a tendência é que isso transforme a sua percepção. Então, primeiro você entra e tem uma percepção inicial do lugar, e aí a emoção, você sente a sua emoção. Essa emoção, a tendência é que ela transforme a sua percepção nos momentos seguintes, enquanto você ainda está sob a influência dela. É como se ela fosse um filtro, como se eu tivesse colocado uma nova lente aqui no meu óculos e passasse a ver o mundo através dessa lente. Quando a gente está com raiva, às vezes a coisa mais bobinha pode ser o suficiente para você mandar a pessoa para um lugar, sabe? Ou se você está apaixonado, uma mesma paisagem que você vê todo dia quando você está apaixonado, aquilo pode parecer incrível. Enfim, a emoção ela tem esse poder de transformar esse filtro com o qual a gente percebe o mundo. E a partir do momento que ela transforma a nossa percepção, se eu estiver falando rápido e se estiver mega confuso, me avisa. Eu vou filtrando, fica tranquila, tá indo bem. A emoção, então, transforma a nossa percepção. A partir do momento que você mudou a sua percepção, você vai notar detalhes do espaço e ele vai te afetar de uma outra forma. Então, se você entra num ambiente com raiva, você vai percebê-lo diferente. Então, é um caminho, assim, confuso. Por isso que eu falei, se eu estiver falando rápido, me avisem. Porque você tem o seu estado inicial, você percebe o ambiente, ele te impacta emocionalmente e transforma a sua percepção na sequência. E aí você passa a perceber o mundo através desse outro filtro. E aí isso transforma a sua experiência. Esse é o grande ponto. Você acaba mudando a emoção tem o potencial de mudar a sua percepção e a sua experiência de situações muito parecidas. Quando você está com diferentes filtros emocionais, a experiência passa a ser completamente diferente. E aí, trazendo para a arquitetura, ok, eu sei que o espaço gera uma emoção, e aí a pessoa entrou no meu, sei lá, na casa que eu projetei e gerou determinada emoção nela. A emoção é algo bastante passageiro, ela é um estado de adaptação. Ela não é diferente do humor, que é algo que permanece por mais tempo. O que eu penso, e sempre discuto quando vou nas consultorias ou nas aulas, é a importância da gente pensar nos ambientes de transição. Porque quando a gente fala de ambiente de transição, a gente está trabalhando com essa mudança da emoção antes, para você já entrar no ambiente em questão, no ponto principal ali do seu projeto, com esse filtro adequado. Se nesse ambiente de transição você consegue regular isso, e a pessoa, a partir do momento que ela chega naquele lugar que é o lugar de destaque, ela já está com esse filtro mudado, a percepção dela já vai estar direcionada para o ponto que você quer que esteja, a tendência é que você tenha uma eficiência maior do que só pensar em emoção como algo, uma emoção gerada como algo absoluto, gerado por todo o seu projeto. Não, diferentes detalhes. Então, você olha para esse canto, ele vai te gerar algum estado emocional, o outro canto do mesmo ambiente pode gerar outro estado. Então, como é que você organiza isso de uma forma estratégica, né? E de uma forma que tenha uma linearidade, um começo, meio e fim, de acordo com a jornada aí do seu usuário, para ir mudando esses filtros e a pessoa ir percebendo o espaço de acordo com aquilo que você quer
que ela sinta ou que ela tenha de experiência. Perfeito. A gente está colocando agora um linguajar um pouco mais técnico nisso, a gente está falando aí de framing, de priming, de wayfinding, está tudo meio que Sim, sim. misturado nesse processo aí. É uma tradução, alguém bem, eu fui tentando gravar algumas perguntas que apareceram aqui, até agradecer o Oliveira Júnior, que ele está mandando aqui várias citações ou Hum. indicações do Norman, do design emocional, ele está trazendo umas coisinhas ali que são interessantes. Depois o pessoal dá uma Ah, girada eu ali. vi que, só para um comentário que o John entrou aqui, ele é professor do nosso time lá no curso de Neurobusiness da FGV, que estava comentando das mudanças que ele fez no ambiente. Eu fiquei feliz de ver o comentário dele, só um parênteses. Que bárbaro, que bárbaro. E bem mais cedo tinha alguém assim, dá um exemplo, alguém falou, já passou um pouquinho. E depois tem mais três coisas que eu vou tentar lembrar de comentar também. Isso que a André estava comentando, de uma forma muito simples, não é que isso seja a resposta, né, dessa transição. Então, às vezes, você vai chegar, por exemplo, num determinado ambiente, esse ambiente é o principal. Né? Vamos imaginar que lá se fez um projeto e a gente quer que as pessoas tenham um determinado impacto. Então, você pode fazer com que a transição até chegar lá seja uma transição onde você tenha um espaço, de repente, um pouco mais compacto, um pé direito não tão alto, uma luminosidade média, e você passa por esse setor com uma impressão meio mais ou menos, e de repente você chega naquele espaço que ele é maior, mas bem iluminado, você tem aquele, nossa, eu não esperava encontrar por isso. Outro exemplo, quando a gente usa muito também, geralmente em parte corporativa e etc., que quando você tem um destino, um objetivo final, você faz com que o trajeto já vá preparando a pessoa. Nossa, deve ser a empresa. Nossa, olha isso. Então você só para traduzir assim na aplicabilidade do dia a dia, né, André? Isso que a gente estava comentando da parte da transição. Surgiu uma pergunta aqui, ou um indicativo da gente comentar, que são duas, mas eu acho que a gente consegue colocar numa só. Uma foi como que a gente acha que vão ser os espaços residenciais, ou devem ser pensados os espaços residenciais após a pandemia. E uma outra pessoa comentou também sobre espaços para melhorar a relação conjugal, vamos chamar assim. Depois eu não vou lembrar especificamente das perguntas. Uma das coisas que eu venho, claro que eu quero ouvir a Andréia a respeito disso também, mas uma das coisas que eu venho percebendo é assim, ó, com esse confinamento compulsório, fomos obrigados a ficar confinados, muitas pessoas perceberam que a casa que ela habita não é dela, não tem a Uhum. sua identidade como um todo ali. Porque nós projetávamos, Andréia, eu, outros profissionais, nós projetávamos sempre assim, algo que se chamava de residência, mas na verdade era um super dormitório, porque as pessoas usavam aquele espaço residencial como tomava café da manhã o dia inteiro na rua, chegava à noite, comia alguma coisa, dorme no outro dia de novo, e aí você usava basicamente o dormitório e a cozinha, e o que era espaço social você usava eventualmente no final de semana, quando não ia para a rua também. As estruturas familiares que tem criança, então também tinha, não, a criança faz isso lá no quarto, depois vai para a escola e tal. E agora todo mundo está obrigado a ficar dentro desse espaço. E as pessoas estão sendo obrigadas a usarem espaços que não usavam de formas diferentes daquelas que usavam quando pouco usavam. Então, as demandas que a gente vai sofrer no pós-pandemia de solicitações de projetos residenciais vão ter características muito distintas. E parte disso vai estar acontecendo em um outro setor, que é o setor corporativo, porque as empresas agora perceberam que elas conseguem funcionar com seus times à distância. Então, muito provavelmente, novas demandas de projetos corporativos chegarão para nós pensando melhor no custo-benefício de uma determinada espacialidade, visto que os espaços podem ser mais múltiplos, de usos mais esporádicos ou aleatórios, não necessitando efetivamente de ter um super time interno acontecendo ali. Grandes empresas, principalmente aí em São Paulo, onde está a Andrea, descobriram que aquela espacialidade gigantesca que eles tinham, a bem da verdade, não era necessária. Então, nesse pós-pandemia vai ter isso. Por quê? Porque as pessoas também estão desenvolvendo home working, né? E através disso também uma coisa vai se ligar na outra, mas concepções espaciais para o espaço residencial vai ter que aparecer, né? Mas também quero ouvir a percepção da Andrea nesse sentido e também na parte conjugal que comentaram ali, André. Ah, E é até vou verdade, é. rodar de novo um pouquinho aqui para ver a parte do conjugal, para ver se eu não estou falando bobagem, mas enfim, isso aí é outra.
Mas faz sentido, é uma dúvida bem válida, realmente. Uma coisa é você conviver num período mais controlado durante o dia, e não ter que passar o dia inteiro, todos os dias, mantendo produtividade. Essa questão, acho que o maior desafio nessa parte conjugal e não só conjugal, mas com a família como um todo, para quem tem filhos e tal, é o equilíbrio entre convívio social e privacidade. Porque, assim, vários estudos mostram a importância do convívio social, então tem muita gente sofrendo porque mora sozinho e não está encontrando ninguém, e por isso fica entrando na internet para ter a chance de encontros virtuais, pelo menos. Mas, por outro lado, para quem mora com outras pessoas, tem muita gente reclamando o contrário, a falta de privacidade. E tem estudos nos dois sentidos na neurociência, mostrando, a importância do convívio social para a saúde cerebral no longo prazo, como se a gente se priva do contato social, isso é nocivo para o nosso cérebro, em termos de plasticidade cerebral, né, em termos da boa conexão e comunicação entre os neurônios, da produção de novos neurônios. Isso pode ser algo nocivo, você se privar do contato social. Nós somos programados evolutivamente para viver em pequenos bandos. Mas, por outro lado, estudos também mostram que quando a gente é fechado, né, confinado num ambiente, a gente, assim, os estudos foram feitos com ratos, na verdade, para os dois lados, tanto para a importância do convívio social como a importância da privacidade. Quando você confina, né, muita gente em um espaço pequeno, essa ausência de privacidade, ela também no longo prazo gera impactos negativos no cérebro. Então, assim, acho que o grande desafio na questão conjugal e familiar é achar esse equilíbrio. Então, assim, se você mora numa casa pequena, porque quando você está no trabalho, você consegue se fechar numa sala de reunião, ou você está lá na sua mesa sozinho e ninguém vai ficar o tempo todo te abordando, né? Dependendo do seu trabalho, lógico. Em casa, não. Em casa, você está aqui o tempo todo disponível para a família, para os filhos, etc. Então, assim, esse descobrir como usar o espaço de uma forma equilibrada e como se comunicar com a família para, olha, agora eu vou trabalhar, então assim, não, como é que eu comunico isso? É só eu chegar e falar aqui, ó, não me interrompa que eu vou ficar trabalhando? Não é tão simples. Então, como você, por exemplo, tenta melhorar, obviamente, a comunicação e combinar horários, por exemplo, para horário de trabalho, horário, assim, tem que ter um grande respeito e uma boa comunicação para que o outro saiba quando você precisa estar sozinho mesmo ou quando você pode falar e vice-versa. E Ou da de forma repente, mais empática possível, né? sim, Da sim, forma porque às mais vezes pode empática parecer que possível, tá porque tem que óbvio. entender a necessidade do outro, né? Sim, e às vezes pode parecer que tá óbvio. Eu achei que você soubesse que eu estava trabalhando. Você não viu que eu estava no computador? E a pessoa não viu. Então, assim, falar, assim, estabelecer regras mesmo. E até, mesmo em casas pequenas, de repente uma setorização. Do tipo, eu já vi algumas pessoas aplicando isso e falando que funciona, do tipo, a cadeira do silêncio. Então, assim, a casa é pequena, é só essa sala, mas assim, quando você estiver na cadeira ali do silêncio, as pessoas não falam com você. Para você não ter que se fechar no banheiro sozinho, você setoriza ou um ambiente ou um canto do ambiente para ser o canto da privacidade. E por outro lado, quando você estiver com as pessoas, aí sim você tem força e paciência para valorizar, porque é importante o convívio social. Só que se você não aguenta mais estar com as pessoas, aí você não aproveita nem o convívio e nem a privacidade. Então, assim, tem que achar esse equilíbrio e tirar o melhor dos dois momentos, do momento que você fica sozinho, silêncio, a calma, e do momento que você está com os outros para aproveitar isso. Acho que em termos dessa coisa conjugal, acho que esse é o maior desafio. Assim, é Um um dos grande segredos, né? respeito que tem que ter e uma boa comunicação. Diga? Não, não, é isso que eu ia comentar. É uma grande resposta em termos de respeito, de consenso e por aí afora, né? Andréia, é impressionante quando o papo é bom, voa, né? A gente já está praticamente a 10 minutos do final, um pouquinho menos. Eu vou tentar passar algumas coisas aqui para tentar ao máximo responder as pessoas. Mais uma vez, se alguém mandou alguma coisa que a gente não respondeu, por favor, manda lá no meu perfil, manda no perfil da Andréia, tenho certeza que vai ser super tranquilo. Aqui, TK Designer pergunta assim: a emoção transforma a nossa sensação ou nossa percepção? 100%. Sim, Porque quando a gente está emocionalmente envolvido de uma determinada forma, a sensação que nós temos e a própria tradução disso em uma percepção é totalmente diferente. Um exemplo tranquilo.
Tente imaginar que você está em uma viagem, que seria uma coisa que você queria muito, e você está em uma viagem com uma pessoa que é sua amiga, ou é conjugal, enfim, e num determinado momento, de repente, próximo à chegada do destino, vocês brigam, vocês têm uma desavença. E aí fica aquele clima ruim, dali para frente meio que azedou. Então, a cidade pode ser magnífica, mas a sua experiência lá não será positiva porque a emoção que você gerou antes de vivenciar aquilo não foi saudável. Então, é muito comum, num exemplo como esse, perguntar o que você achou da cidade X? Ah, eu detestei. Mas é por causa da experiência que você teve lá. Não tem nada a ver com o lugar. E aí a gente volta a um outro quesito que a gente estuda muito em neurociência, que é a memória afetiva, né? Então, quando você lembra Uhum. daquilo, você lembra mais da afetividade que foi gerada lá do que alguma outra coisa. Não, assim, não gostei da cidade. Na verdade, não tem nada a ver com não é que seja sempre isso, mas muitas vezes não teve a ver com a cidade, mas sim com a emoção que foi gerada e totalmente desvinculou o que poderia ser uma sensação positiva, uma percepção positiva, enfim. Deixa eu ver se eu acho Ah, alguma deixa eu outra dar um coisa. exemplo nesse sentido, que é uma pergunta Por bem favor, legal. por favor. É, um exemplo clássico que eu adoro, a Disney. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ir para a Disney e de reparar em um detalhe bastante relevante. A maioria dos banheiros lá não tem espelho na frente da pia. E quando você pensa em emoção e como a emoção altera a nossa percepção, você tá lá todo descabelado, exausto de passar horas na fila, e aí você chega no banheiro, vai lavar a mão, se você se vê no espelho com aquela cara acabada, aquilo vai transformar a sua experiência. Você vai falar, nossa, como, olha essas rugas, como, nossa, como meu cabelo tá ruim, meu Deus, tô horrível. Vem uma emoção de um senso de realidade da sua idade, como você tá cansado, e você fica a tendência é que você fique menos feliz, e isso transforma a sua experiência no parque nos momentos seguintes. Então, assim, eles, lógico que você tem espelho se você quiser, mas ele não tá tão acessível assim, porque aí você, sem querer, não vai se olhar e ficar triste por ter visto que você tá lá meio acabado, porque tá cansado de estar nos parques. Quebra a magia, né? Exato, exato. Assim, é uma aula de emoção e experiência do usuário é olhar para os parques da Disney. Assim, tem várias coisas que a gente consegue absorver lá e essa é uma que eu adoro sempre citar. Não, não é à toa que são quem são, né? Pois é. Aqui, o Tiago Vieira deixou várias considerações importantes aqui. Muito obrigado, Tiago, vale muito a pena. Depois a gente pode ver vai ficar gravada a live, né? Desculpa, acho que a IARC, Arquitetura, se eu não me engano, LARC, Arquitetura, era que perguntou ali da parte conjugal. Obrigado pelo questionamento. Aí ela comentou aqui que muitos clientes estão reclamando que a casa é precisa de mais um dormitório, deve ser tipo um quarto branco, um quarto do pânico, assim, né? Só para passar aqui, isolamento, depois mais algumas considerações ali do Oliveira, queríamos mais, ó, o povo quer mais, André, vamos ter que combinar isso aí, né? Muito bom. Aqui tem uma pergunta assim: como abordar o tema com nossos clientes? Ou é apenas uma opção projétil do profissional? Na verdade, a Iramaia, muito obrigado. A Iramaia está acompanhando bastante aqui. Um beijo grande a você, Iramaia. Obrigado pelo carinho. Na verdade, assim, você tem duas opções. Você pode trazer isso explicitamente ao seu cliente, ou isso pode ser uma estratégia projetual sua. Quando a gente tem algumas ferramentas de trabalho e a gente quer incorporar isso, às vezes a gente pode trazer como um diferencial, que é algo muito saudável, e talvez você possa citar que você vai trabalhar com questões de de neurociência aplicada ao seu projeto, que você vai ter questões de design biofísico, que você vai trabalhar com bastante psicologia ambiental, enfim. E aí você pode trazer isso como um argumento de projeto para determinadas situações. Ou você pode adotar isso como uma ferramenta projetual mesmo, e no momento de defesa você coloca, porque é muito comum a gente ter questionamentos feitos, isso é muito comum principalmente numa arquitetura chamada comercial, e nós temos questionamentos feitos que a gente já embasa a nossa resposta nisso, porque lá na arquitetura comercial é uma arquitetura que nós somos contratados para entregarmos um resultado. Então, quando você embasa o que você está dizendo que aquilo funciona e por que funciona, o cliente tende a aceitar porque ele quer um resultado. Claro que lá a gente é muito mais incisivo porque a gente está sendo contratado de uma forma mais feroz, né? Olha, esse é o nosso objetivo final.
o que não acontece muito numa residência, que é uma contratação mais lúdica, vamos chamar assim. Então, você pode trazer isso como estratégia e você pode usar disso para embasar a apresentação do projeto, enfim, alguma coisa nesse sentido. André, fique à vontade, eu vou tentar ver se a gente não vai deixar ninguém para trás aqui. Tá. Não, um comentário só sobre isso. Acho que uma coisa interessante quando a gente se empolga com a neuroarquitetura é não olhar só para estudos de neurociência aplicados à arquitetura, mas a gente aprende muito sobre comportamento e relação com o cliente ao olhar para a neurociência e economia comportamental, psicologia. Então, assim, vai atrás de fontes que não que falem de neuroarquitetura, claro, é importante, a gente é apaixonado pelo tema e tal, acho super válido, mas assim olha também para estudos de neurociência que te ajudem a entender melhor cérebro e comportamento, porque isso te ajuda num autoentendimento, no entendimento do cliente, numa melhora da comunicação, numa melhora da venda, né? Neurovendas é outro tema aí bastante popular no momento. Então, assim, acho que não buscar só respostas da neuroarquitetura, ou perguntas ou caminhos, mas entender cérebro e comportamento. Isso com certeza transforma a nossa forma de projetar independente da neuroarquitetura, o fato de se conhecer e de conhecer melhor o outro, esses padrões primitivos aí de funcionamento. Perfeito, perfeito. Ó, o Michael Mayer está aqui pedindo para a gente deixar a live salva. O Michael também é um super profissional. Ele trabalha com design experience, então ele tem muita bagagem. Eu não posso citar aqui ao vivo, mas ele presta assessoria para algumas marcas bem importantes em como promover experiência ao usuário. E quando a gente traz essa questão aí da neuroarquitetura, do neurodesign, do neurolight, nunca se falou tanto de experiência, né? Tudo Uhum. embasado em promover essas experiências. O Michael aí, só para falar um pouquinho dele, para agradecer a presença dele aqui, e vai ficar salvo assim, vai ficar no Stories por 24 horas, e depois fica lá no canal do YouTube, pode acessar quando quiser, tá? E aí depois a TK aqui, o TK Designer, enfim, pediu a mesma coisa. André, a gente está se aproximando do final, e aí eu Hum. queria... É impressionante como passa rápido, né? Queria Sim. aproveitar esses momentinhos finais para agradecer imensamente o seu aceite por ter dedicado uma parte da sua agenda para conversarmos aqui. Agradecer muito toda a sua postura de ter trazido e estar encabeçando também esse conhecimento da neurociência aplicada à arquitetura, né? Esse movimento de divulgação que você faz, de compartilhar os conhecimentos nas suas palestras, nos seus cursos, nos canais que você tem aí do arroba neuro_u, do seu canal do YouTube, enfim, parabenizar você por isso. Fico muito feliz em ter você no time, né, de a gente estar abraçados nisso, e é muito bom essa troca de experiências aí. Tenho certeza que a gente ainda vai ter oportunidade de organizarmos mais coisas em conjunto. Assim, conte comigo, eu fiquei super feliz com o seu convite. Fiquei feliz de te conhecer lá no meu curso e de todas as trocas que tem rolado desde então. Estou super ansiosa para ler o seu livro. E acho muito legal Obrigado. ter, assim, unir forças. Eu acho que é um momento. Todas essas discussões de neuroarquitetura, elas são complementares, elas não estão disputando, elas se ajudam. É um tema que tem tanto para crescer, e se a gente não conversar, não discutir, não ouvir o outro, a gente vai ficar parado no lugar com o conhecimento que cada um absorveu. Então, acho muito legal essas iniciativas. Conte comigo. Perfeito. E isso que você falou é de extrema importância, porque assim, ó, é um campo tão vasto que se você tentar varrê-lo, você não vai conseguir. É impossível. Então, essas trocas, elas realmente são muito saudáveis, porque cada um de nós foi para coisas diferentes, e ao Uhum. fazer a troca, a gente vira uma coisa, não vou dizer única, mas mais uniforme. Assim, todo mundo acaba tendo uma relação muito saudável, porque olha aqui o que eu tenho, não, mas olha aqui o que eu também tenho. Então Uhum. isso ajuda muito, eu fico muito feliz e por esse motivo também fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecer você ao vivo lá em São Paulo. Obrigado pelo carinho de estar aqui conosco. E em relação ao livro, pode ter certeza absoluta, você vai receber um autografado na sua casa, faço questão, Eba. um presente com o maior carinho. Mais uma vez, muito obrigado. Ao pessoal que esteve aqui conosco, muito obrigado pela participação também. Já vai cair a live aqui. Então, qualquer dúvida, lá no @neuro_au ou aqui no meu perfil também, a gente vai ter muito prazer em responder a todos, tá bom?
Um abração, se cuidem direitinho, fiquem com Deus. Até muito breve. Até!